Todo mês, os ovários produzem hormônios que estimulam as células da mucosa do útero a se multiplicarem e estarem preparadas para receber um óvulo fertilizado. A mucosa aumenta de tamanho e fica mais espessa. Se essas células crescerem fora do útero, surge a endometriose. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o ginecologista Eduardo de Castro. Boa noite, doutor. É um prazer recebê-lo aqui nesse sábado. Boa noite. É um prazer para mim estar aqui também novamente. Já tive outras oportunidades e principalmente para falar desse assunto tão importante que é a endometriose. Antes de falar da doença, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse ao nosso espectador o que é o endométrio. O endométrio é uma camada de células mucosas, né, que reveste o interior da cavidade do útero da mulher. Então, a mulher tem o seu útero e por dentro você tem o endométrio, que é o revestimento da cavidade uterina. E o que é essa doença, né, de nome um pouco complicado de se falar, endometriose? Então, a endometriose é exatamente o crescimento dessas células que revestem o interior da cavidade uterina fora desse sítio habitual. Então, às vezes na trompa ou às vezes na própria pelve, fora da cavidade uterina, né? Então, o crescimento dessas células que revestem o interior do útero fora da cavidade uterina é chamada a endometriose. E quais são os sintomas da nossa espectadora que nos assiste agora, doutor? Os sintomas da endometriose são principalmente as cólicas menstruais, né? Toda mulher que tem cólica menstrual deve suspeitar da possibilidade de endometriose. Às vezes, a mulher pode ter dor também fora do período menstrual, às vezes ela pode ter dor nas relações sexuais, né? E muitas vezes também ela cursa com quadro de infertilidade, né? Aquela mulher que tenta engravidar e não consegue aí pelo período de um ano, né? Então, cólica menstrual, dor pélvica fora desse período, dor nas relações e infertilidade são os 4 sintomas chaves da endometriose. Essa doença, ela atinge uma faixa etária específica da mulher ou depende muito, é variável? Então, a endometriose ela pega principalmente o período reprodutivo, né? Então, desde que a mulher começa as menstruações dela até o período da menopausa, geralmente é esse período o mais importante. E a grande concentração dos sintomas gira em torno ali dos 25, 30, 35 anos, é geralmente o período que ela vai sentir a maior quantidade dos sintomas. Agora, doutor, a mulher que está chegando aí nas proximidades da menopausa, pelo fato de que o ciclo menstrual tende a diminuir, tem uma menor possibilidade de contrair a doença? Exatamente, porque como na menopausa o próprio endométrio dela já tende a uma certa atrofia ou final de funcionamento, essas células endometriais também fora da cavidade uterina também tendem a se estabilizar, estacionar. A doença fica estabilizada no período pós-menopausa e a tendência muitas vezes é até de regressão dessa doença. A endometriose, ela é considerada uma doença grave? A endometriose é uma doença que é considerada grave no seguinte sentido, que se não houver algum tipo de tratamento para a endometriose, normalmente ela acaba evoluindo e muitas vezes causando complicações importantes, como é o caso da infertilidade e em casos às vezes mais extremos até obstruções intestinais, obstruções ureterais, que são os canais que saem as excreções humanas, né? Então, às vezes ela prolifera tanto que começa a obstruir o intestino da paciente ou às vezes começa a obstruir a saída da urina produzida por essa paciente. Doutor Eduardo, para finalizar, quais as formas de tratamento? A endometriose, principalmente, ela tem algumas abordagens importantes. Nos casos das pacientes que querem melhorar o quadro de dor, né, geralmente o tratamento é muitas vezes cirúrgico, seguido de medicação. A cirurgia no sentido de limpar os focos de endometriose e a medicação no sentido de melhorar e manter essa endometriose fora do período crítico.
E nos casos de infertilidade, normalmente essa paciente vai precisar de algum tipo de reprodução assistida, né? E algumas vezes pode estar indicado cirurgia também antes do tratamento de reprodução assistida. Dr. Eduardo de Castro, ginecologista, falou conosco sobre a endometriose. Muito obrigado pela informação. Um excelente final de semana para o senhor. Eu que agradeço a todos e relembrando que todas as pacientes com cólica devem suspeitar do quadro de endometriose. São muitos os desafios que o cristão precisa superar no seu dia a dia. E esses desafios podem ser maiores ainda para o jovem cristão. Manter a fidelidade aos ensinamentos de Jesus, evitando os prazeres ilícitos que o mundo oferece, são apenas algumas atitudes que precisam ser seguidas por aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu converso agora com o escritor e presbítero da Igreja Assembleia de Deus, que é autor do livro Filho de Crente, e vai nos contar um pouco mais sobre essa obra. Olá, muito boa noite, Guilherme Batista, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Sesmar, é um prazer imenso eu estar fazendo parte desse grande programa aqui de vocês. Pois é, Guilherme, você escreveu esse livro de maneira rápida, né? Foram 4 meses apenas. O que te motivou a escrever esse livro, inclusive nesse período de tempo? Foram 4 meses ali, assim, de grandes desafios, com um grande amigo meu que já trabalha com esse trabalho de ajudar alguns escritores. Nós juntamos ali, assim, buscamos fazer um trabalho que Deus colocou no nosso coração para que influenciar alguns jovens através desse testemunho de um filho de crente, desses filhos de pastores que hoje nós temos aí, e tentar buscar alcançar ao máximo, levar a palavra de Deus a essa classe que às vezes é tão menosprezada ou a que acha uma dificuldade tão grande de permanecer na casa de Deus, né? Agora, falando, né, nessa classe, você citou aí filhos de pastores, você é um deles? Isso. No seu caso, especificamente, pelo fato de ser filho de pastor, né, acaba que para você a cobrança acaba sendo um pouco maior, tanto interior espiritual quanto para a sociedade, já que você acaba se tornando um exemplo, né, o filho do pastor. É um pouquinho mais complicado ainda? Existe essa dificuldade, essa grande dificuldade de nós olharmos filhos de pastores, propriamente dizendo aqui também sobre os filhos de crente, né? Que só tem 2 anos que eu sou filho de pastor, né? Que meu pai foi consagrado, pastor Itamar, que foi consagrado também a pastor, mas eu já vinha com essa grande dificuldade dos filhos de crente. Mas quando a gente coloca no nosso coração fazer a vontade de Deus, colocar o nosso coração na obra de Deus, as pessoas vão criticar, as pessoas vão julgar, as pessoas vão tentar apontar, mas a gente está com o nosso coração voltado para Deus, em fazer a vontade de Deus, e a gente passa simplesmente por esse desafio, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Guilherme, nessa obra você citou os principais desafios e tentações também que você vivenciou ao longo dos anos? Isso, eu tive alguns desafios, né? Cada um tem o seu desafio na sua vida, né? E eu nasci num lar cristão e eu coloquei, até nesse livro eu falo sobre alguns desafios que eu tive como desafio. O desafio de eu querer ser um jogador de futebol. Quantos jovens têm esse sonho de querer ser um jogador de futebol? O desafio de eu ter o meu primeiro carro, ter aquele sonho de ganhar o seu próprio carro. E quando eu ganhei, foi um grande desafio. Quando você entra na faculdade, né, todo mundo fala, tome cuidado quando você entrar na faculdade, que você vai ter um grande desafio. Eu passei por esse desafio, tive as amizades tentando me convidar para estar em bares, em boates, em festas, mas eu coloquei o meu coração em fazer a vontade de Deus. E também passei pelo grande desafio de me santificar até o casamento, casar virgem, ter uma esposa que me ajudou a passar por tudo isso. Hoje eu só tenho 23 anos, tenho um filho, e a gente entende que o real propósito, quando nós estamos na vontade de Deus, a gente passa por esses desafios e essas coisas que são tentações, mas que Deus nos ajuda e nos dá uma grande força para a gente vencer, né? Bom, você acabou de citar a sua idade, é muito jovem ainda. E, na sua opinião, como filho de pastor, como uma pessoa que também trabalha na obra, é presbítero, você acredita que para o jovem cristão, ou até mesmo para a pessoa que é nova na fé, que se converteu recentemente, está nesse processo aí de conversão ao Senhor Jesus, você acredita que é um pouco mais complicado esse processo de se manter reto aos ensinamentos de Jesus Cristo? Olha, eu creio que quando a gente vai analisar, a gente vai olhar algumas coisas, eu creio que hoje o jovem ele tem 2 coisas. Existem pessoas que são exemplos para a gente, existem pessoas que são referência. Eu comecei a analisar que os nossos pais, os nossos pastores, eles são grandes exemplos que a gente tem para as nossas vidas. Mas, infelizmente, o jovem se apega a pessoas que são referências. E eu comecei a olhar que o que é uma pessoa que tem referência? É você olhar para um jogador de futebol e tá todo mundo usando o cabelo igual daquele jogador de futebol.
Aquela roupa que está todo mundo usando na novela, você começa a olhar para as pessoas e está todo mundo usando aquele tipo de roupa. E Deus colocou no meu coração e falou assim: Guilherme, você precisa ser uma referência para essa juventude de que permanecer na casa de Deus, há como sim você permanecer em santidade, há como sim você mostrar a alegria de estar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade de Deus. E eu resolvi ser essa referência para essa juventude. Hoje a gente tem várias pessoas que se espelham na gente e a gente tem esse grande desafio, né, de continuar sendo um filho de crente, de continuar fazendo a vontade de Deus e continuar vencendo todos esses desafios, né? Muito bem, esteve conosco o escritor e presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Guilherme Batista, falando sobre uma obra, um livro que ele escreve contando as suas experiências em apenas 4 meses. Foi o tempo que ele escreveu. Guilherme, muito obrigado, que você continue reto nos caminhos do Senhor. Amém, e que essa obra aí seja lida por milhares e milhares de pessoas. Amém. Muito obrigado. Eu já quero deixar só um recadinho. Dia 1º de maio nós temos o primeiro seminário Inconformados. Se você quiser, basta entrar em contato com a gente aí nas nossas redes sociais e você também ser um inconformado, ser um filho de crente que permanece nos caminhos do Senhor, agradecendo a Deus por tudo, né? Muito obrigado, Sejman. Muito bem, que você tenha um excelente sábado, uma boa noite. Nós nos encontramos novamente na segunda-feira às 18h30. Até lá!